O projeto de lei complementar com novas regras para o pagamento da dívida dos estados com a União foi apresentado ontem pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A gente vai falar um pouquinho mais sobre o projeto, que ainda está submetido a mudanças, a possibilidade de mudanças. E para isso convidamos o ex-secretário da Fazenda de São Paulo, Felipe Salto. Felipe, bom dia, obrigado pela entrevista. Bom dia, é um prazer estar aqui com você e com os telespectadores, ouvintes da Jovem Pan. Prazer é nosso. Felipe, desembrulhada essa proposta do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que vai ser submetida, como eu disse, à possibilidade de mudanças. O que tem no pacote é bom? Ou seja, ele pariu uma boa proposta de pagamento de dívida dos estados ou não? Olha, é uma péssima proposta na minha avaliação. Porque esse projeto de lei, ele nasce com uma ideia que é muito ruim, que tem a ver com o seguinte: vamos dar um benefício para os estados, eles ficam sem pagar os juros e não exigimos nenhuma contrapartida. Então, quem que paga essa conta? Como o dinheiro não cai do céu, quem vai pagar a conta é a viúva de sempre, a União, o governo federal. Então, se esse projeto avançar, Rafael, o que me preocupa é que a proposta permite reduzir o juro, que hoje é de IPCA, que é a inflação, mais 4% de juro real, para IPCA mais 0%. Então, essa redução ela é viabilizada por meio de 2 mecanismos. Um, se você trocar aquilo que está indo para juros por investimentos, o que orçamentariamente é fácil fazer, porque basta você pegar a fonte orçamentária que está indo para pagar a dívida, coloca para pagar investimentos, e aquela outra fonte que estava presa no investimento originalmente fica solta para os estados aumentarem o gasto. Então, esse primeiro mecanismo, ele vai levar a um estímulo, ele vai estimular os estados a aumentarem a despesa, vai piorar a dívida pública, e nas nossas estimativas iniciais lá na Warren Investimentos, nós estamos calculando um efeito em 10 anos na dívida pública que pode chegar a 2,5% do PIB, que é muita coisa. Então, me preocupa muito esse projeto. E eu falo em seguida do segundo mecanismo, que é importante também, Rafael, que é aquela questão de você entregar ativos, O presidente do Senado, que é também o presidente do Congresso, explicou o seguinte: olha, os estados vão entregar ativos que equivalham a 10% ou 20% da sua dívida. O problema é quem vai avaliar o valor desses ativos. Se isso tem algum valor de fato ou se eles vão fazer uma coisa pró forma e vão acabar entulhando na União um volume de ativos que não tem efeito fiscal, que não compensa a União pelo custo que ela vai acabar abarcando. Então, me preocupa muito esse projeto. Ele é um paliativo que vai produzir algum efeito, se for aprovado, uma espécie de alívio, quando você toma aquele paracetamol e baixa a febre, mas depois o problema volta com tudo. Os governadores queriam mais, Felipe? Eles queriam que, além desse abatimento dos juros, a dívida original também fosse reduzida, o que não avançou, pelo menos não nesse momento, nessa proposta apresentada pelo Pacheco. Alguns jornais têm dado de ontem para hoje informações de bastidores que a equipe econômica do governo está preocupada com o avanço dessa proposta, muito possivelmente pelas mesmas razões que você citou agora para a gente. O que seria algo plausível, na sua opinião, para ajudar nessa renegociação dos estados, mas não penalizar tanto os cofres da União? Olha, bom dia. E, de fato, a equipe econômica tem que estar muito preocupada mesmo. Isso é uma bomba fiscal. E, como tal, precisa ser desarmado o quanto antes, E eu diria o seguinte: os governadores querem mais. Alguns deles, que não querem fazer ajuste fiscal, eles querem mais, eles sempre querem mais, Então, esse aqui é o problema. A União e o Congresso deveriam estar unidos agora para segurar essa pressão por renegociação de dívida a essa altura do campeonato, quando o país está passando por um problema de déficit público, que precisa enfrentar o corte de gastos e o aumento de arrecadação, e aí alguns estados não fizeram a lição de casa e não querem fazer. Preferem ir lá
bater na porta da União e pedir perdão de dívida, que é disso que se trata, né? Você reduzir o juro, e tem sim redução do estoque, porque esses 10% ou 20% que vão condicionar também uma parte da redução do juro, né? Eles têm a ver com a redução do estoque da dívida mediante a entrega de ativos, né? Como assim ativos? Bom, os estados, assim como a União, eles têm diversos ativos. Então, por exemplo, imóveis, a dívida ativa tributária e outros, né, como estatais, né? No caso de Minas, fala-se na federalização de empresas, etc, etc. Agora, você me pergunta, o que deveria ser feito então? A meu ver, nós temos que tratar desse problema da dívida dos estados caso a caso. Você tem o caso de São Paulo, por exemplo, que eu conheço bem, fui secretário da Fazenda em 2022, que é um caso de um estado que nunca ficou inadimplente, sempre pagou as contas em dia, tem uma dívida elevada, mas eu costumo comparar com aquela questão do Brasil e do Japão, né? O Brasil tem uma dívida menor que a do Japão, mas será que o Japão é pior que o Brasil? Não, porque o custo da dívida do Japão é muito menor, porque o Japão consegue ter uma dívida, apesar de mais alta, sustentável. Então, no caso de São Paulo, gera renda, gera receita, gera riqueza e consegue ter essa dívida elevada. Então, é uma dívida que se paga, né? Agora, estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais não fizeram absolutamente nada em termos de corte de gasto, de reforma administrativa, de reforma previdenciária. Então, você tem que ter soluções customizadas, caso a caso. Não dá para ter uma solução geral, até porque a solução geral vai acabar recaindo naquele problema do farinha pouca, meu pirão primeiro. E como farinha pouca, meu pirão primeiro não existe quando se fala de estados, porque aí todo mundo acaba entrando na dança, né? Veja que o projeto já contempla um fundo de equalização. O que é esse fundo de equalização? Um pedaço do dinheiro, que não é dos estados, que é da União, vai direto para estados que nem dívida têm. Então, veja, virou a festa da cocada, com perdão da expressão. Amanda? Bom dia, Felipe. Sempre bom falar com você, né? É sempre muito esclarecedor. Eu acho que esse ponto que você toca é nevrálgico, né? Porque, na verdade, são 4 ou 5 estados lá, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, que têm dívidas altas, estão renegociando com a União, mas vão levar para esse bolo todos os outros estados da federação, alguns que nem dívida têm. Para a gente esclarecer, por exemplo, quando você pensa num indexador IPCA mais 4%, como é hoje, eles querem reduzir para apenas inflação. Isso quer dizer que a União está dando uma dívida tipo de pai para filho, né? Porque você está pagando uma dívida apenas pela inflação, quando a União se financia pela taxa Selic, que é muito mais alta, né? Quando você vende títulos de tesouro direto. Então, na verdade, você está quase pagando para os estados. Como isso tem um impacto, por exemplo, no fluxo financeiro? A gente fala tanto sobre ajuste fiscal, não pode abrir mão de nenhuma receita. Como essa renegociação de dívida dos estados pode potencialmente bater no caixa da União? Olha, Amanda, esse é o ponto central, porque nós estamos fazendo uma conta que vamos divulgar hoje até para os nossos clientes lá na corretora, na Word, e que a gente mostra justamente o impacto na dívida pública, a dívida total. Vamos lembrar o seguinte, o governo Fernando Henrique Cardoso, lá nos anos 90, nós estamos comemorando agora 30 anos do Plano Real, quando o ministro Fernando Henrique Cardoso, no governo Itamar Franco, fez o Plano Real e com todo o sucesso que teve para controlar a inflação. Só que o Plano Real não foi só o Plano Real. Já bastaria se tivesse sido. Mas foi também a renegociação da dívida dos estados em 97, foi a Lei de Responsabilidade Fiscal posteriormente, foi um conjunto de reformas. E em 97, a Lei 9496, ela promoveu um pequeno milagre. Os estados emitiam dívida e os bancos estaduais e estatais financiavam os déficits públicos. Na verdade, você tinha bancos centrais regionais que financiavam os déficits públicos estaduais. Era isso que alimentava também a inflação. Com essa reforma que foi feita, nós conseguimos evoluir, mas não sem custo. A União assumiu a dívida dos estados naquele período e emitiu uma montanha de títulos públicos no lugar dessa dívida para os credores antigos dos estados. Agora, como se fosse mágica, né, um passe de mágica, os estados querem dizer o seguinte, olha, não tenho como pagar.
Bom, como você não tem como pagar? Corte gasto, aumente a receita, aumente a alíquota do ICMS no limite, mas pague a conta. Aí a União mostra o seguinte: o juro que eu tenho na minha dívida é muito mais alto do que IPCA mais 4, né? E lembrando, em 2012, até por uma iniciativa do então prefeito Fernando Haddad, do município de São Paulo, iniciativa correta, a meu ver, o Serra já tinha tentado antes e outros, né? Conseguiu a renegociação, a troca do indexador, porque antes era IGPDI mais 6%, podendo chegar a IGPDI mais 9%. Veja só, 9% para aqueles que ficassem inadimplentes. Então, hoje já é IPCA mais 4%, que é um juro inferior àquilo que a União paga nos títulos que ela emite. Então, não há que se falar em troca de indexador. O que nós precisamos é sentar à mesa os estados, os representantes dos municípios, o Supremo Tribunal Federal, a União, e resolver a questão federativa. Ter um plano federativo. E existe uma instituição, Amanda, prevista para isso, e para quem está nos ouvindo, na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é o Conselho de Gestão Fiscal, o CGF. Nunca foi tirado do papel. Essa é a instância federativa que deveria servir para uma discussão a sério, e não uma proposta que sai da cachola de alguém e que vai gerar um rombo fiscal, sem dúvida. Vilela? Felipe, bom dia. Felipe, agora nessas discussões da reforma tributária que tomaram o ano de 2023, agora o ano de 2024 na regulamentação, na sua visão, os estados deveriam ter tido talvez uma certa preponderância, estados e municípios, no sentido de arrecadação, maior capacidade de arrecadação e consequentemente, de utilização do seu caixa próprio? Na sua visão, a reforma aprovada, ela acabou fazendo com que os estados continuassem a reboque do governo federal? Olha, esse é um ponto importantíssimo, porque eu sou um crítico dessa reforma tributária desde o nascedouro. Eu me lembro que o Bernardo Api, atual secretário especial da reforma tributária, nos visitou lá na Secretaria da Fazenda em São Paulo em 2022. Ele era do Centro de Cidadania Fiscal, que é o núcleo que gerou a proposta de reforma, né? E nós mostramos, não só eu, mas os auditores fiscais de São Paulo, que eram da minha equipe, que tem um conhecimento vastíssimo sobre esse assunto, vários problemas dessa proposta. Só que, por teimosia ou por achar que estavam corretos, etc., não acataram nenhuma das críticas. Pois bem, aprovaram e promulgaram uma emenda à Constituição, número 132, no ano passado, e agora nós estamos indo direto para o precipício. E eu digo isso porque a CBS, que é a contribuição da União, que vai juntar o PIS, PASEP e a COFINS, essa vai funcionar, porque a Receita Federal tem expertise para arrecadar. A junção desses dois tributos já era uma iniciativa que vinha sendo debatida há muito tempo, inclusive o secretário da Receita Federal, ex-secretário Jorge Rachid, na época dele, já tinha proposto por lei ordinária a unificação. O que me preocupa é o que você pergunta, que é o IBS, o Imposto de Bens e Serviços, que vai juntar o ICMS e o ISS, respectivamente o imposto do Estado e o imposto do município, governados por um comitê gestor, com 54 iluminados lá em Brasília, que vão comandar a arrecadação do imposto, a partilha de crédito, a divisão dos recursos entre os estados e municípios, e ainda vão dirimir conflito entre o fisco e o contribuinte. Eu pergunto, quem vai fazer esse trabalho? Um comitê gestor no lugar do governador eleito de São Paulo? No lugar do governador que teve voto de Goiás? No lugar da governadora de Pernambuco, etc, etc? Então, eu digo que ou nós vamos ter que ter uma contra-reforma para resolver essa questão do IBS, que não tem como dar certo, ou nós vamos testar isso no lombo do contribuinte, vamos ter muito custo de contencioso tributário para depois ter uma correção lá na frente. Queria agradecer a participação do Felipe Salto, ex-secretário da Fazenda aqui de São Paulo. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Até a próxima, Felipe. Bom dia. Foi um prazer. Obrigado a vocês. Bom dia a todos.